Olá a todos. Vou fazer um comentário sobre os avanços em mieloma múltiplo que foram apresentados agora no Congresso Americano de Hematologia, no ASH. Vou focar particularmente na questão do transplante. Como todos vocês sabem, né, o transplante autólogo ele desempenha um papel aí fundamental no tratamento do mieloma múltiplo para os pacientes mais jovens, quer dizer, os pacientes jovens no sentido do mieloma, né, abaixo de 70 anos, pelo menos, né? Com a introdução das novas drogas, o que há muito tempo vem se questionando é se realmente ainda é necessário fazer o transplante autólogo como tratamento de primeira linha dos pacientes. Quer dizer, será que essa estratégia de se fazer um tratamento inicial com uma combinação de medicamentos, seguida do transplante após o quarto ou sexto ciclo, isso é necessário ainda ou isso não é mais necessário? Na verdade, dois grandes ensaios clínicos estão se ocupando dessa questão, né? Um é o ensaio clínico do grupo francês, junto do grupo americano, do Dana-Farber, que já fechou o recrutamento, que já apresentou os dados preliminares. Esses dados preliminares foram apresentados em Roma, no congresso do ano retrasado, e no ASCO desse ano. Na realidade, no ASH eles não apresentaram, provavelmente eles estão aguardando dados de follow-up para esse estudo. Mas nesse estudo ficou claro que o transplante continua sendo importante na primeira linha. Mesmo com uma combinação utilizando bortezomib, lenalidomida e dexametasona, por 8 ciclos, e o transplante só na recaída, comparado com 4 ciclos, 3 ciclos desse esquema, seguido do transplante, o resultado dos 3 ciclos de VRD mais transplante foi superior em termos de sobrevida livre de progressão quando comparado aos 8 ciclos de VRD. Está se aguardando o final do resultado desse estudo, em termos de sobrevida global também, um follow-up mais prolongado para sobrevida livre de progressão, mas é muito provável que esse estudo feche com a vantagem para o transplante. No ASH desse ano foi apresentado o dado final, que eu considero final, do estudo do grupo europeu, o EMN02. Nesse estudo, a abordagem é mais ou menos semelhante. Na realidade, a comparação que foi feita foi entre o transplante após o ciclo de indução inicial, usando o melfalano 200, comparado com uma combinação de VMP, então, que é o estudo do antigo estudo VISTA, Velcade, melfalano e prednisona. Então, um grupo de pacientes foi transplantado imediatamente e o outro fez uma consolidação com VMP. Ambos os grupos fizeram uma consolidação e uma manutenção com Lena. Então, foram 2 randomizações. A gente vai se ocupar da primeira, né? Na realidade, ficou muito claro uma vantagem para o grupo que foi submetido a transplante. Abrindo um parêntese, nesse estudo, dependendo do centro, o centro podia optar por fazer apenas um transplante ou fazer 2 transplantes. Não tinha uma randomização nesse ponto. Podia fazer 1 ou 2, dependendo da vontade do centro, tá certo? Então, quando se comparou 1 ou 2 transplantes contra o tratamento com VMP, o tratamento convencional, na realidade deu uma diferença muito clara de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Então, sem dúvida nenhuma, quando comparado a esse esquema padrão, o transplante foi superior. Além disso, um dado interessante, mas que eu considero ainda preliminar, porque, na verdade, não houve uma randomização transplante único com transplante duplo, o grupo de alto risco, aqueles pacientes que tinham a translocação 414, a deleção do 17, a translocação do 1416, para esse grupo de pacientes, o duplo transplante parece ter tido um benefício superior a um único transplante e um benefício claro quando comparado ao tratamento convencional. Então, fica muito claro que o transplante tem um papel fundamental na consolidação desses pacientes que são candidatos, os pacientes abaixo de 70 anos, e, além disso, possivelmente vai voltar a existir um papel para o segundo transplante como consolidação. Então, assim, claro que os novos inibidores de proteasoma, por exemplo, o carfilzomib, o ixazomib, novas combinações de drogas com a inclusão
dos anticorpos monoclonais, particularmente do daratumumab, para a primeira linha, isso está sendo avaliado, eles poderão modificar um pouco esse cenário. Mas estudos clínicos de fase 3, grandes, deverão ser desenhados, já tem estudo em andamento, para dizer se o transplante, com essas combinações, por exemplo, a combinação carfilzomib, lenalidomida e dexametasona, ela dá respostas bastante profundas, inclusive respostas completas consideráveis. Mas será que esse esquema, mais o transplante, vai ser superior a apenas esse esquema? Só um ensaio clínico vai responder essa importante questão. Então, concluindo em relação a esse cenário do transplante, eu diria a vocês, hoje o transplante é uma indicação formal, ele deve ser aplicado após o quarto, no máximo sexto ciclo de um tratamento de indução que inclua um inibidor de proteasoma. Hoje o que a gente tem disponível para fazer como indução inicial é o bortezomib. Nessa indução inicial, existiu um estudo que foi apresentado ano passado também, do grupo francês, já está publicado, que comparou bortezomib, talidomida e dexa contra bortezomib, ciclofosfamida e dexa. Esse estudo mostrou vantagem para a combinação do VTD, né, bortezomib e tal dexa, mas existem críticas, que foi um estudo que avaliou apenas a resposta. Mas uma combinação que inclua inibidor de proteasoma, eventualmente com talidomida e dexa, e num futuro, talvez, quem sabe, com a aprovação da Lena, incluindo bortezomib, lenalidomida e dexa, ele é mandatório antes do transplante. Então, 4 a 6 ciclos com uma dessas combinações, seguida do transplante. Uma questão que eu posso comentar para concluir é a questão da manutenção pós-transplante, da consolidação pós-transplante. Eu diria a vocês que a manutenção pós-transplante com lenalidomida, ela está estabelecida. Já foi aprovada nos Estados Unidos pelo NCCN, no guideline do NCCN, é uma indicação 1A. Na ASCO desse ano, teve uma meta-análise que foi apresentada e foi reapresentada agora no ASH, que mostrou uma vantagem em termos de sobrevida global, quando considerou os estudos que compararam lenalidomida pós-transplante contra placebo. Então, indiscutivelmente, a lenalidomida tem um papel na manutenção. Aqui no Brasil, a gente está esperando a aprovação, se Deus quiser, para o ano que vem, da lenalidomida para tratamento do paciente ainda em recidivo ou refratário. Mas eu diria que nesse cenário da manutenção pós-transplante, parece que também existe um papel estabelecido, porque deu diferença nessa meta-análise, tanto sobre vida livre de progressão, quanto de sobrevida global. Estas são as novidades em relação ao papel do transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas no mieloma múltiplo, que foram apresentadas no Congresso Americano de Hematologia, no ASH 2016. A gente espera ansiosamente os dados de conclusão desses estudos, as futuras publicações, e quem sabe voltamos aqui para comentar para vocês. Muito obrigado.